Teatro, música, dança, pintura, escultura. As manifestações artísticas são extensões dos sentimentos humanos, oriundos de sua necessidade de comunicação desde os tempos da pré-história. Para chegarem ao que são hoje, os diversos segmentos das artes passaram por diversas transformações e evoluções, o que conhecemos como a história da arte. Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Guia do Ator, que hoje vai tratar de um assunto que é essencial na formação de todo e qualquer artista: a história da arte. A arte é dotada de infinitude, das coisas sem tamanho, sem tempo, sem lugar, das coisas que sempre existiram, que existem e, portanto, vão sempre existir. A arte cuida disso. A arte é isso só. Antes mesmo de desenvolver uma língua, o homem já produzia arte. Os primeiros registros conhecidos são as pinturas e desenhos nas cavernas, que relatavam hábitos e rituais praticados pelos povos da pré-história. Passando pelas civilizações antigas, como os sumérios, mesopotâmicos, persas e egípcios, a arte sofreu diversas transformações, ganhando a personalidade de cada povo. Em seguida, os gregos, considerados os grandes filósofos e artistas de toda a história antiga, trataram de valorizar o conhecimento e o desenvolvimento das artes, legado que depois foi difundido pelo Império Romano. Durante a Idade Média, a Europa passou por vários movimentos de transformação artística, tendo como grande marco o Renascimento. Outros grandes movimentos artísticos foram o Barroco, o Romantismo, o Realismo, o Impressionismo, o Expressionismo, o Cubismo, o Surrealismo, o Pop Art, entre outros. E para falar um pouco mais sobre história da arte, fomos conversar com o Louco Preto. Ele é poeta, artista plástico, ator e diretor de teatro e professor interdisciplinar de arte. Ele nos recebeu em um de seus ateliês aqui em São Paulo. O homem, desde o seu princípio, ele se manifestou em relação ao seu meio artisticamente. A primeira grande manifestação, ela é teatral. O homem dançou primeiro, pintou, não é? As pinturas rupestres de 30, 40 mil anos atrás, elas provam isso. O homem, ele pinta da mesma maneira que hoje a gente projeta alguma coisa que a gente quer. Pintar para o homem era uma espécie de oração, era uma prece, um pedido, né? Uma projeção. Ele dança num ritual onde ele possa vir a ser bem-sucedido, ou seja, ele se comunica com tudo que ele não conhece dessa forma e dessa maneira. Aí começa essa condição da expressão criativa. E o resultado disso são as pinturas rupestres. Das pinturas a gente tem todo o registro dos costumes, dos usos e dos próprios rituais e que contam um pouco de como era a vida dessa gente toda. Do mundo primitivo, do paleolítico, do neolítico, para as grandes civilizações, a mudança e a transformação ocorreu
mais ligado ao fundamento religioso, não é? Então a manifestação teatral, ela vem junto à questão religiosa nas grandes civilizações, ou na Suméria, né, onde é o Iraque hoje, o Irã, ou no Egito, ou mesmo na China, ou no Ganges, no Vale do Ganges na Índia, simultaneamente, em períodos muito próximos, evolutivamente falando. A questão escrita do teatro, ela vai surgir um milênio depois, um milênio e meio depois, que é no século V na Grécia. Antes, tudo foi ou aconteceu por tradição oral. Supostamente Homero, o maior poeta grego, viveu no século XII a.C. Tudo que se recitou sobre o poema dele era por tradição oral. Esse teatro escrito ele começa a ser feito no século V a.C. pela escola platônica e pelos discípulos, não é? Do Sócrates. Eles todos vão se conscientizar da necessidade da permanência real dessa história, dessa cultura, dessa produção cultural. E aí nasce o teatro, não é? Esse teatro também ele nasce nesse momento e dura até o período romano, de certa forma se transformando ininterruptamente, para depois viver novamente a questão da ligação necessária com a religião, que é todo o período de Idade Média. Lopreto também falou do desenvolvimento do teatro mundial nos últimos 150 anos. Uma questão importante do teatro modernista, que começa a grande transformação no fim do século XIX, é uma mudança também social, política, econômica das gerações do fim do século XIX e toda uma quebra de paradigmas que ocorre nesse momento. Até certo ponto foi uma época de relativa paz na Europa, vamos dizer, não é? E que proporcionou uma tomada de consciência em todos os campos da produção humana. Essa inquietação vai fazer surgir o Teatro de Arte de Moscou, com Stanislavski, por exemplo, desenvolvendo toda uma necessidade para a representação baseada na vida acontecendo. O movimento realista, vamos dizer, da representação realista, não acontece só lá, acontece em Paris, com Antoine, por exemplo, no Teatro Livre, nos novos teatros, na Inglaterra, com Oscar Wilde. Essa tomada de consciência em relação à liberdade da expressão, ela acontece na poesia, ela acontece na pintura, ela acontece no teatro. E, na França, a gente vai ver o uso da cor na cena. Toda representação deixa de ser só num espetáculo onde a atriz, a bela atriz ou o belo ator só representavam de frente. Eles jamais viravam para trás. Os textos, em geral, até esse momento, eram textos de autores mortos. Agora, muito mais autores vivos vão ver o seu trabalho sendo mostrado, onde o público passa a ter um espelho da vida ali, real, por um motivo. Esse é o grande motivo revolucionário que cria o teatro moderno e contemporâneo. O teatro não quis mais fazer um espetáculo só para diversão. O teatro passou a ter um papel de transformar aquele que vai ao teatro. Não pode existir teatro sem arte, né, para essas gerações. Não pode existir um teatro que não seja capaz de transformar e mudar alguém. Porque aí não vai ser teatro, vai ser qualquer outra coisa. Distração. Verdade. Isso é o teatro moderno. Lopreto, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por ter recebido a gente aqui no seu ateliê. Eu é que agradeço. E você que ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre história da arte, indicamos alguns cursos, livros e documentários no artigo sobre esta matéria da TV no site Guia do Ator. Até mais!